grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste final de semana. E hoje o nosso convidado é um convidado especial, como todos são. Nós vamos conversar hoje com o Alex Fontaine, que é empresário e ex-deputado federal e veio aqui para um bate-papo sobre política, sobre economia e sobre outros assuntos que ele quiser comentar também. Alexis, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, Edson. Laís. E aqui comigo a Laís Peçanha. Tudo bem, Laís? Tudo bom? Obrigada pelo convite mais uma vez. Então, muitas histórias já ouvimos aqui do Alex nos bastidores. Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele. Alex, eu queria que você começasse falando dessa questão do IOF, né? Como é que fica, né? Como é que o governo vai fazer isso para atingir essa meta fiscal? Então, Laís, o governo também não sabe muito bem, né? Eles perceberam que tem um buraco hoje, né, de alguns bilhões, praticamente 10 bilhões. E então eles pegaram essa questão do IOF, porque eles não precisariam da aprovação do Congresso, é dinheiro no caixa imediatamente, e numa sexta-feira simplesmente lançaram essa medida provisória, essa decreto, na verdade é um decreto, uma medida provisória, um decreto, aumentando as alíquotas, pegando todo o setor privado de surpresa, uma verdadeira traição para quem sempre falava que ia ter previsibilidade. E isso traz insegurança para o mercado, para todos aqueles que investem aqui no Brasil, Alex. Você como empresário, como é que você vê essa mudança nessa alíquota? Essa alíquota é como se você aumentasse um imposto como uma CPMF, né? Que toda movimentação financeira, toda operação financeira haveria, que antigamente, para alguns casos, era 0,38 ou era zero, passa para 3,5, 3,95 e alíquotas muito grandes. Só que elas afetam diretamente no crédito ou diretamente na remessa de recursos para o exterior, né? Você que é uma multinacional que investiu no Brasil e que tem o direito de fazer essa distribuição de lucros e dividendos para a sua matriz, agora paga um pedágio de 3,5%. E outras operações que travam tudo que é comércio ou o fomento ou a indústria, mas, por exemplo, agora toda empresa que faz o chamado risco sacado, que é o empréstimo risco sacado, ou seja, a empresa vendeu a prazo, mas quer o dinheiro à vista, ela vai no banco, vende isso, recebe à vista. Essa é uma operação que não tinha IOF e agora 3,5%. 3,5% é muita coisa, Laís. Então, para o empresário, para os investidores, para o Brasil, não é uma coisa tão boa. O Brasil começa a se tornar duas coisas. Caro, porque você acha que está com uma taxa de juros alta de 14,5%, mas é mais especulativo, né? Mas, por outro lado, o que acho que é pior é a insegurança. Será que se eu levo o recurso para o Brasil, eu posso tirar o recurso? Porque essa mobilidade ela é extremamente importante. Previsibilidade é importante. Segurança jurídica é importante. Segurança de ambiente de negócio. Aí vem investimentos, porque as pessoas sabem que tem regras, sabem que as regras são cumpridas e que não tem surpresas. Mas quando o governo faz isso, ele dá o recado de que vai aprontar qualquer coisa a qualquer momento e as pessoas vão ter que pagar. E aí o dinheiro fica represado no país, porque trazer de volta vai custar 3,5%. Mas qual seria a proposta dos empresários, uma vez que uma proposta clara seria o corte de gastos, mas o governo não quer nem ouvir falar nisso? Então, ele não quer ouvir falar nisso, Edson, porque esse governo é populista. Ele gasta e ele acha que é investimento. Ele troca, né, a frase fazendo uma questão meio sofista, assim, para tentar as pessoas acharem que é diferente. Mas a verdade é que gasta muito mal, inclusive. Se você olhar o número de pedidos de BPC, que é aquele benefício, ele está crescendo de forma assim, exponencial. Todo mundo está pedindo BPC. Aliás, o BPC está pagando mais do que o Bolsa Família. Bolsa Família também fora de controle. Todo mundo pedindo, gente que nem deveria estar mais no Bolsa Família, que está fazendo bicos, que estão recebendo, que tem renda superior às regras do Bolsa Família, porque quem está no Bolsa Família não quer emprego formal, não quer mais CLT, ele quer fazer bico, mas ele tem entrada desse dinheiro e tem uma renda acima do que o programa permitiria. Tudo isso nós estamos vendo fraudes ou coisas que não deveriam estar acontecendo. São recursos de bilhões e bilhões e bilhões. A iniciativa privada, óbvio que vai falar em reformas estruturantes, uma reforma administrativa para acabar com super salários, para acabar com todas essas estabilidades de muitos funcionários que não estão mais a fim de trabalhar e outros benefícios penduricários que tem, de quinquênios, chama folga remunerada, não, é um benefício que tem quando o funcionário sempre está assíduo, que não falta no emprego. Então tem muitos benefícios que poderiam ser retirados
para poder adequar a realidade e reduzindo. Mas isso não tem efeito imediato. E esse governo, ele está precisando de recursos agora, imediatamente, porque está completamente desequilibrado. Mas a reforma administrativa também é um papo que a gente está ouvindo falar faz muito tempo. Tem a reforma administrativa, mas como tinha também um papo que vinha há mais de 30 anos da reforma tributária, e ela aconteceu. A reforma administrativa, ela tem chances de ocorrer porque cada presidente de Congresso quer deixar a sua marca, quer deixar o seu carimbo, o seu selo lá. Então, Rodrigo Maia foi responsável pela reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Arthur Lira foi o presidente que fez a aprovação da reforma tributária, né? Desculpa, Previdência, o Maia, o Lira tributária. E o Hugo Mota está pensando na administrativa para poder deixar sua marca. Então, é possível que eu ande, mas esse governo não quer mexer nisso, porque ele não gosta de mexer em benefício de ninguém, ou privilégio de ninguém. Vamos falar que tem muito benefício aí que é privilégio. E aí é difícil de acontecer mesmo. Falando da reforma tributária, o que vem pela frente? Vem tempos turbulentos. Para quem é empresário, a transição vai ser uma verdadeira seleção natural. Então, tem muito empresário que acho que não está percebendo ou não está realizando o que está vindo aí. Então, nós vamos ter uma transição em que você vai ter que trabalhar com 2 sistemas. O atual sistema, que é um caos, que é terrível, e é por isso que ele está sendo jogado fora, com um novo, só que eles vão, durante 6 anos, eles vão ter que trabalhar com esses 2 sistemas. Isso significa que, ano a ano, eles vão ter que recalcular os preços dos seus produtos e serviços em função da carga tributária. O governo prometeu que a reforma seria neutra, que não teria aumento de carga tributária. Mas isso como a gente fala, a carga total é neutra, não por setor. Então, o teu setor, eventualmente, de serviço, vai ter aumento de carga tributária. Por outro lado, o setor de indústria vai ter diminuição de carga tributária. Isso significa que todo ano, quando tiver a mudança de alíquota da transição, você vai ter que recalcular o teu produto ou serviço. Isso pode dar muito trabalho, isso pode dar muito problema, vai ter mais obrigação acessória. Todo mundo que tem um ERP, que é um programa para poder gerenciar a sua empresa, vai ter que comprar atualização, vai ter que ajustar. Tudo isso custa muito, Laís. Ou seja, vai cair no bolso do consumidor, porque se a indústria vai ter um custo maior, o consumidor também vai pagar mais caro em todos os produtos e serviços. A questão que eu sempre falo isso, quando eu era deputado federal, eu criei a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, que atacava o custo do Brasil. Isso é mais um custo do Brasil que vai ser embutido. Agora, custo do Brasil ou passa por preço do consumidor ou quebra a empresa. Você tem uma segunda opção que é quebrar a empresa mesmo, porque boa parte dessas empresas não está percebendo o que elas vão precisar de capital de giro para o novo sistema tributário. O novo sistema tributário vai exigir mais capital de giro para muitas daquelas empresas que não trabalham hoje com capital de giro, trabalham com capital de giro dos seus fornecedores. Essas vão ter que se preparar, vão precisar contratar capital de giro, isso vai custar dinheiro e se bobear, talvez quebre, talvez não repasse nada, porque a seleção natural está para isso. Você acha que essas decisões intempestivas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está mexendo com a cabeça do povo aqui no Brasil também? Não, eu não vejo dessa forma, né? Eu acho ele também uma pessoa meio exótica, meio exuberante. Você veja que o Elon Musk já saiu, já soltou uma tuitada ontem dizendo que o orçamento do Trump era uma aberração e tudo mais. Mas o jeito dele ser, eu não compactuo com isso. Apesar de ser de direita, eu não compactuo com isso, porque ele também está trazendo insegurança jurídica, que nós estávamos falando no começo desse programa, ele está trazendo imprevisibilidade, ele é intempestivo, vou subir mais 50% as tarifas. Imagine alguém que está transportando um container, já pago, tudo certo, quando chega tem uma tarifa de 50% a mais, inviabilizou o negócio dele. Isso é péssimo para os meios do negócio. Mas o brasileiro, eu acho que ele está mais assistindo isso do que outra coisa. Não tem tantos reflexos aqui, a não ser talvez eventualmente custos de matérias-primas ou de subprodutos que venham de algum lugar do mundo que está aumentando esse custo. Mas assim, afetar a nossa vida mesmo aqui, não, porque inclusive sobre o Brasil quase não teve aumento de tarifa, foi 10% que ele aumentou para todo mundo, que já é muita coisa, não quer dizer que não seja muita coisa, tá certo? Mas eu não vejo isso tão preocupante não, Edson. Qual que é o maior desafio hoje do empresário, né? E você falou que muitas empresas vão quebrar. Quem que vai sobreviver? Vai sobreviver aqueles que são muito atentos, aqueles que estão, eu diria, quase neuróticos de prever tudo que vem pela frente.
tem que contratar e criar dentro da sua empresa, primeiro, antes de mais, crie dentro da sua empresa um comitê da reforma tributária, para você ver o que vai mexer em vendas, na administração, quantas a pagar, a receber, os créditos de impostos que vão ser totalmente diferentes, preço de venda e as entregas finais. E você tem que estar muito atento. Se você aumentar o teu preço erradamente, você está fora do mercado, se você jogar para baixo, atinge a tua margem de lucro e também você acaba. Então, o empresário ele tem que saber calibrar as coisas. Mas a calibragem, ela é em relação do mercado também. O mercado tem que estar todo mundo mais ou menos atento. Quem é que quebra? Normalmente atrapalha o mercado. É aquele que não corrige os preços corretamente, fica muito barato, pressiona todo mundo, mas ele vai quebrar. Enquanto ele não quebra, ele atrapalha o mercado e aí acaba você gerando todo um mercado que vai sofrendo muito. Então tem que ter reservas, atenção ao custo capital de giro e a parte administrativa tem que estar muito afiada. Vai ser um período dificílimo. Você desistiu de ser empresário, Alex? Está no DNA. Está no DNA difícil, porque eu fico olhando. Ontem eu fui na fábrica de um amigo meu, em Artur Nogueira, eu fiquei meus olhos brilhavam, né? É assim, difícil de você sair disso. Mas eu hoje, depois que eu vendi a minha fábrica, que fica em Sumaré, para poder empreender, eu sou muito mais seletivo. Eu faço cálculos, o que é melhor, deixar aplicado esse dinheiro, que rende mais com risco menor, ou entrar no mercado de trabalho. No Brasil hoje, Edson, eu não quero empreender não. Porque não é só uma questão tributária, mas ainda mais empreender assim, quando vai ter a transição da reforma tributária. Aí que eu não vou empreender mesmo, porque você já entra no meio do furacão. Prefiro empreender no final, quando a reforma tributária estiver implantada em 2032, porque a regra está clara. E porque não é só isso, tem questões trabalhistas, tem as questões de normas e regulamentações. Hoje o Brasil está neurótico com muita coisa, ele é mais exigente que muitos países nas questões ambientais, nas questões trabalhistas, segurança do trabalho. Então, tem que saber o que você quer se enfiar mesmo, porque eu acho que vai ser muito seletivo isso. E tem mais um ponto, talvez lá em 32 nós vamos ter muitos investimentos no Brasil, porque aí com o sistema tributário que é igual ao resto do mundo e com a segurança jurídica que eu espero que a gente tenha nos próximos anos, né, depois de 2026, eu acho que o ambiente vai estar muito propício para poder empreender. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando hoje com Alexis Fontaine, empresário e ex-deputado federal. O intervalo é rápido e a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com Alexis Fontaine, que é ex-deputado federal e também empresário. Eu queria saber de você, que já transitou aí dos dois lados, tanto do lado de empresas como na política, se essa polarização vai continuar, vai terminar esse ano ou vai durar um tempo mais ainda? Ela vai continuar com certeza até 2026, eu acho que vai encrudescer, eu acho que vai ser a eleição mais polarizada de todas. Não há a menor possibilidade de uma terceira via para o Brasil nesse momento. Pelas tensões que nós estamos assistindo, né? Tudo que nós estamos vendo no cenário político, jurídico, no cenário econômico, de todas essas medidas que estão sendo tomadas. Então, eu não tenho a menor dúvida de que essa polarização continua intensa, até como um reflexo do que a gente tem visto no mundo, né? Não é só no Brasil, tá certo? É na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, vários outros países têm esse cenário. Mas o cenário brasileiro, claramente, tem dois grandes grupos que estão nas extremidades, né? O PT com Lula e o Bolsonaro aqui com a direita. Então, nós temos que procurar agora uma coisa que vá para o centro, mas não em 26. Em 26 vai continuar isso. Depois, talvez, a gente tenha alguma opção interessante. Qual que é a sua análise, né, sobre aquela proposta de redução aí dos mandatos de presidentes e também deputados? Então, eu achei aquela proposta muito interessante, ela é uma proposta antiga, que se vem falando há um bom tempo, porque essa questão da reeleição é péssima para o calendário. Eu falo porque eu fui deputado federal e assim, a gente efetivamente trabalhava matérias importantes o primeiro ano, depois já era o ano de eleição municipal, depois tinha
mais um ano mais ou menos, porque já tinha muitos reflexos das eleições municipais, e depois era o ano de eleição novamente, aí ninguém queria saber mais nada, ninguém quer ser corajoso, ninguém quer fazer... E é isso que nós temos, essas duas eleições a cada 2 anos no Brasil. Então, esse calendário novo de 5 anos é em 34, só tem eleição a cada 5 anos, e junta tudo, municipal, estadual, federal, deputados, tudo, numa eleição só a cada 5 anos. E mandatos a cada 5 anos para o Executivo, não para o Legislativo. O Legislativo você pode se reeleger, mas para o Executivo, prefeitos, governador e presidentes, um mandato, 5 anos. E aí ele foca no negócio, entrega, ele passa pelas impopularidades, porque uma eleição a cada 4 anos e com reeleição ele nunca quer ser impopular. E você sabe que reformas estruturantes são impopulares, elas desgastam. E você faz uma reforma hoje, os frutos começam a dar 3, 4 anos. Se você vai ter uma reeleição, você já não quer fazer isso. Mas em 5 anos, você já possa talvez estar colhendo os frutos dessa reforma e mostrando, olha, fui impopular, mas eu estou entregando. Veja como isso é bom para o Brasil. Eu ia usar um termo aqui briguento, mas eu não vou usar. Eu vou usar polêmico. Você me parece polêmico. De que lado você fica numa disputa para a eleição do ano que vem? Eu sei que você tem pretensões políticas. Não, eu sou da direita, isso não tem a menor dúvida. E como o Partido Novo deve lançar o seu candidato a presidente, mas eu entendo que todos esses postulantes da direita, eles vão se conversar, isso já é uma conversa clara dentro do Partido Novo, em que nós queremos que a direita seja uma candidatura forte, competitiva, com o nosso nome ou com o nome de terceiros, isso nós não temos como especular muito agora. Mas a direita tem que estar bem unida para poder ser competitiva nessas eleições. Então, esse é o meu espectro, né? O que te fez, largar o empresariado para ir para a política? Você, como engenheiro mecânico, quis fazer essa troca. Por quê? A indignação. A indignação de um país bonito. Eu trabalhava de 6 da manhã às 7, 8 da noite, todos os dias. Chegava em casa com meus filhos tudo pequeno, comia, jantava com a família, ligava a televisão e eu só via escândalo. Era o deboche da classe política com o brasileiro. Era mensalão, petrolão, era desvio, era Instituto Lula, era triplex, era sítio Atibaia, era Lava Jato. É uma indignação como brasileiro de que não é possível que eu estou trabalhando para uma quadrilha, que eu estou trabalhando e dando meu dinheiro e a miséria no Brasil continuando, e a violência só aumentando, e a escolaridade despencando, e ninguém se formando, a gente não vê futuro no Brasil. Então, como empresário que sempre fez as coisas, eu falei, não, eu tenho que ir para a política para fazer uma coisa. E aí acabei me articulando, conheci o Partido Novo, fazia sentido para mim e acabei sendo eleito muito por vídeos que eu colocava no YouTube, na internet, de como é difícil empreender no Brasil. Era a dor de um empresário que era tratado mal, como se fosse um malvadão, como se fosse um explorador, um cara que toma risco, gera emprego, gera riqueza. Então eu estava indignado mesmo. E você acha que é uma possibilidade de mudar esse cenário? Você confia nisso? Eu confio. Talvez não esteja vivo nessa mudança, mas eu acho que nada perdura para sempre. Eu tenho um estomapa na minha casa que vem desde o Egito Antigo até os tempos de hoje. Quando a gente olha o Império Romano, o Império Egípcio, o Império Persa, o Império Romano mesmo, ninguém tinha, e tudo isso ruiu. Mas ruiu quando a corrupção começou a tomar conta e o povo não aguentava mais de tanto pagar a conta e ser roubado, quando os valores de família começaram a ser destruídos, como os valores mais cristãos, não vou falar só de cristão porque tem várias religiões, mas aqueles valores mais conservadores eram destruídos. Aí chega uma hora que aquilo desmonta, que ninguém mais acredita e nasce outro. Não existe vácuo na política, sabe? É importante dizer isso. Então, sempre num próximo movimento, outros grupos vão tomar. E não obrigatoriamente melhores. Né? Na Revolução Francesa, a gente vê que foi para pior. Depois que veio Napoleão para botar alguma ordem naquela confusão toda. Mas eu vejo que o Brasil está indo nessa degradação e eu entendo que chega uma hora que expande para o outro lado, feito por pessoas insistentes como nós aqui, que persistem, que vão apanhar, vão receber críticas, mas que fazem a diferença para poder ter um Brasil melhor, eu acredito. Como que você elegia as suas prioridades?
Nas questões políticas? Nas questões políticas. Quando você estava ali atuando como deputado federal, como que você elegia o que seria a prioridade? É porque a prioridade era muito da minha bandeira, né? Do meu DNA como empresário. Então eu entendo que a melhor forma de o melhor programa social é o emprego, né? Uma frase do Ronald Reagan, mas que eu gosto muito dela porque eu percebo que para a gente melhorar a vida do brasileiro, a gente tem que fazer o que eu chamo de... desculpe falar... Vai editar? Não, pode falar. Pode falar. Eu chamamos de inclusão social produtiva. Eu acredito na inclusão social produtiva. Porque o que é a inclusão social produtiva? É o emprego. Então a gente gera o ambiente de trabalho, a gente gera o ambiente para as pessoas prosperarem. Eu tinha uma coisa que era assim, ensinar a pescar, que era educação, formação, capacitação, é necessário, mas não é suficiente. Porque se a gente não investe também no ambiente de pescaria, que é desburocratização, livre mercado, liberdade econômica e tudo mais, essas pessoas que a gente forma muito bem formada vão para outro país. Então, meus filhos estão indo para outro país porque o ambiente de negócio, de valorização, aqui no Brasil é péssimo. Então, eles não conseguem desenvolver o potencial deles. Aí, eles vão para outros lugares. Então, se a gente... Não é só cuidar de educação. O pessoal fala, não, educou o Brasil, está tudo resolvido. Não está resolvido, não. Tem que resolver o outro problema do Estado intervencionista, que fica querendo competir com o setor privado, que faz com que o dinheiro custe caro, porque ele acaba pegando muito dinheiro no mercado, quer dizer, ele compete com o mercado privado. Uma série de elementos do lado da economia. Esse é meu lado. Tanto que eu criei a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e participava de comissões que eram voltadas ao emprego, ao trabalho, ao desenvolvimento, à redução de custo, diminuição de burocracia e outras coisas. Essa é a minha. Quando você olhou lá o resultado das urnas e viu que não tinha sido eleito, o que é que você pensou? Eu até certo ponto sentia que eu não ia ser eleito, porque era um ambiente completamente diferente. O Partido Novo tinha tido problemas internos sérios, de disputas internas, João Amoedo, que queria apoiar o Lula, que queria que a gente fosse oposição ao governo Bolsonaro, e a bancada federal não queria, que queria o impeachment do Bolsonaro. E a gente fala assim, qual que é, né, o fato grave, qual que era o crime de responsabilidade para a gente poder imputar ou entrar com o pedido, e nada disso era claro, era uma confusão. Então as pessoas começaram a achar que a gente era traíra, que a gente não apoiava mais a direita e tudo mais. Então teve um ambiente péssimo nesse negócio. Eu mesmo, dentro do Partido Novo, acabei me desgastando bastante. Continuo no Partido Novo, quero deixar claro, foi um momento que já passou, tá certo? Demos a volta por cima. Mas eu senti que aquilo, eu estava desgastado. E eu estava muito cansado por uma série de coisas. Eu tinha acabado de vender minha empresa, infelizmente eu passei por um divórcio também, estava construindo uma casa nova, assim, teve a pandemia, muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa aconteceu na vida. E aí eu estava extremamente cansado, eu fui para uma reeleição muito para dar resposta a todos aqueles que me apoiavam, do que realmente a convicção de que eu seria reeleito. Então foi um momento assim que eu vi o resultado e aceitei ele, não entrei em crise, não. Aceitei como uma pessoa madura e crescida, vamos dizer assim. Hoje, quais são suas próximas metas? Você pensa no Senado? Não penso no Senado. Eu estou como ativista também, sendo muito crítico a esse governo, porque eu acho que é importante ter várias vozes, né, e vozes de vários lugares. Mas, assim, o que de fato vai acontecer até 2026, eu ainda não tomei minhas decisões. Acho que o Partido Novo tem o objetivo de querer eleger muitos deputados federais para poder passar a cláusula de barreira, para sermos um partido que vai sobreviver no cenário político e tudo mais. É importantíssimo isso, porque eu estou no Partido Novo, eu garanto para vocês, é o partido mais sério que eu já vi, é o único partido que eu consigo estar dentro, onde as pessoas lá são extremamente capacitadas e são aqueles brasileiros que são indignados e querem que o Brasil seja melhor. A gente não aceita corrupção lá dentro, a gente não aceita rachadinha, a gente não aceita nada dessas coisas que parecem tão comuns, banalizadas. Então lá dentro, se alguém faz isso, ele é convidado a sair do partido imediatamente para não manchar a imagem do partido. Copiando aqui os apresentadores do passado, olhando na lente da verdade, deixa um recado aqui para o nosso telespectador. Eu diria que a gente tem que acreditar muito no Brasil. Passamos um tempo difícil, né? Um momento de muita polarização, mas o Brasil merece muito mais e temos muitos brasileiros de qualidade. E o Brasil tem muito para crescer. Depois dessa reforma tributária, eu acho que nós vamos ter um ambiente fantástico
porque o Brasil é o Brasil que nós queremos do futuro e que o futuro depende de nós. Obrigado, volte sempre. Obrigado para vocês, foi um prazer ter participado. Tchau, Laís. Tchau, agradeço. Conversamos com Alexis Fontaine, que é deputado federal, ex-deputado federal e empresário também. E se você quiser rever este e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com.br. Nos vemos no próximo final de semana. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.